Prontinho, pode começar. Certo, muito obrigado. Boa noite. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula, né, e última aula de administração, planejamento e gestão estratégica, né, que é uma disciplina aí, né, mais voltada para a área administrativa, né, e a gente vai ter ela em vários cursos aí, né, administração, etc., que é uma disciplina administrativa mesmo. Eu estou só ligando a minha câmera, porque eu estou com um probleminha no computador que não quer funcionar a minha câmera. Eu vou ter que entrar pelo celular. Só um momentinho, a gente já inicia. Meu celular está descarregando ainda, para completar. Vai dar certo. Vocês conseguem ver a tela, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre níveis de planejamento. Quais são esses níveis, né? Onde a gente vai estar utilizando eles aí, etc. Difícil aqui o negócio. Acho que agora. Só desligar o áudio aqui. Pronto. Vamos lá. Desculpa, tá, pessoal? Estou com problemas técnicos aqui. Então, vamos lá. Os 3 níveis de planejamento, que é o finalzinho agora da nossa apostila, né, da nossa disciplina. Nós temos aí 3 níveis de planejamento. Quais são esses 3 níveis? Nós temos o nível estratégico, né, que é onde é a alta administração, a diretoria da empresa, né, que vai, os CEOs, que vão estar trabalhando nesse planejamento estratégico. No meio da pirâmide, a gente tem o funcional, que são os gerentes de área, ele vai fazer o contato ali, ele vai trazer do nível estratégico as estratégias, né, as atividades, o que deve ser feito, e vai levar para a base, que é a operacional, que é a base da organização. Né? Então, assim, né, o nível estratégico, a alta administração define as estratégicas, o funcional, que são os gerentes, eles aplicam as estratégias, né, aplicam e mensuram ali as estratégias, mas quem, né, opera é o operacional. Cada nível tem suas responsabilidades, horizonte de tempo, objetivos, né, formando essa pirâmide de planejamento. Okay? Planos estratégicos, né? O planejamento estratégico é um processo de definir algumas formas para alcançar os objetivos. Né? Eu tenho um objetivo. Né? O objetivo é aonde eu quero chegar. É importante que vocês saibam isso. Né? Um planejamento, uma estratégia é definir formas de chegar até esse objetivo. Então, o planejamento estratégico vai ser isso. Né? Ele vai definir formas de você chegar até um objetivo. Né? E vai estar separando ali, né? Colocando metas, né? Pequenas metas, para que a gente vá cumprindo até chegar no objetivo final. Né? Os planos estratégicos vão definir objetivos para toda a organização. Né? Organização, nesse caso, empresa, né? Grupo de pessoas, né? Que tem ali o mesmo objetivo, é chamado de organização. E sua relação com o ambiente externo, né, com a parte externa, porque toda organização está, né, inserida em um ambiente e vai sofrer influência do ambiente externo. Né, vai sofrer influência do mundo, da economia, da bolsa, né, de vários fatores externos. Né? Então, o plano estratégico, ele traz formas ali da gente ir, né, manejando isso daí para adaptar-se a esses problemas, essas características que vêm do ambiente externo, né, para que a nossa organização possa crescer, né, possa alcançar seus objetivos. Temos ali produtos e serviços, define o que a organização vai oferecer para o mercado, né, então toda organização tem um objetivo, esse objetivo ele pode se traduzir em produtos ou serviços, né, produto, eu tenho uma fábrica de colchão, meu produto é o colchão ou serviço, né? Eu sou engenheiro de segurança, trabalho com treinamento. Treinamento é um serviço.
certo? Mercado e cliente, eu tenho que estabelecer meu público-alvo, né? Para quem que eu vou vender esse meu produto ou meu serviço? Então, eu vou trabalhar o meu produto ou meu serviço de acordo com o meu cliente, né? Eu quero vender para quem? Eu vou vender colchão para pessoas que têm problema de coluna. Então, é um mercado específico. Então, eu vou fazer planejamentos, né? Vou criar estratégias para fisgar esse meu cliente, para fidelizar ele depois. Fazer com que ele compre o meu colchão, né? E fidelize, ele queira comprar mais quando o dele estragar. O áudio está falhando. Eu vou trocar, então. Como é que pronuncia seu nome? É Vardeli ou Vardelli? Melhorou. Deu interferência. Melhorou agora? Sim, melhorou. Desculpa, não te ouvi. Sim, melhorou. Tá, obrigado. Aí eu tirei o áudio do computador e joguei para o celular. É Vardelli ou Vardeli? Vanderly. Vanderly, eu não tô, tá longe, eu não consegui ler. Perdão, Vanderly. Obrigado, viu? Troquei o áudio aqui, porque eu estava usando o microfone do computador. Agora eu mudei pro celular. Você está fazendo qual curso, Vanderly? Administração. Administração mesmo, certo? Então vamos continuar aqui, né, na nossa plano estratégico. Plano estratégico. Então vamos lá, eu estabeleci um mercado, eu estabeleci meu cliente, né? Eu vou vender colchão para quem tem problema de coluna. Então, né, eu vou trabalhar estratégias para chegar o meu produto a essas pessoas, né? Não adianta eu querer vender colchão para todo mundo em um certo momento, né? Então isso daí vai vir a questão estratégica. A gente precisa ver o momento que a gente está e o que é a prioridade no momento, né? Se eu estou começando e meu objetivo é vender colchão para quem tem problema de coluna, eu vou focar nisso. Depois que eu conseguir estabelecer esse mercado, né, conseguir ali fixar o meu comércio, minha organização nessa área, nesse nicho que a gente chama, né? Nicho é partes ali do mercado, nesse nicho de mercado, né? Já peguei esses clientes, já fidelizei esses clientes, eu posso tentar trabalhar com outro produto, né? Fazer um colchão para quem não tem problema de coluna. Mas no primeiro momento eu preciso, né, ter um objetivo. Esse objetivo eu vou criar estratégias para chegar, né, até ele. A alta administração vai ser responsável pela definição desses planos. Logicamente, né, a forma correta de fazer esses planos é trazer a minha equipe toda para me ajudar nesse planejamento. Não adianta eu sentar, né, eu sou diretor de uma empresa, eu sentar ali na minha mesa e querer fazer planejamentos, definir estratégias para o operacional que eu não conheço. Então, eu preciso ter vivência ou comunicação, né? Se eu souber comunicar, eu trago o operacional até mim e ele me ajuda. Se eu não souber comunicar, o operacional vai me atrapalhar. Então, essa questão da comunicação, primeira coisa que a gente tem que saber quando vai trabalhar com planejamento estratégico. Comunicação. A gente vai falar disso aqui para frente. Planos funcionais, né, também são chamados de planos administrativos, departamentos ou táticos, né? São as partes ali, né, da minha empresa, do meu plano, né? Separados por atividade. A gente tem o marketing, né? O marketing ele vai trabalhar estratégia de comunicação, estratégia de venda, principalmente para trabalhar essa questão do relacionamento com o cliente. Como é que vai ser meu marketing? Se pessoas que têm problema de coluna costumam ser pessoas
que assistem muita televisão. Então, o meu marketing vai trabalhar nisso daí. Então, ele vai criar uma propaganda para colocar na TV, para fisgar esses meus filhos. Ao mesmo tempo, né, vamos pegar a questão do treinamento de segurança. Eu faço um treinamento de segurança. Então, quem que é o meu público? O marketing vai buscar isso daí, essas estratégias de comunicação. Quem que é meu público? Como eu vou chamar a atenção do meu público, né, para que eu possa vender? Como vai ser meu relacionamento com o cliente? Se eu estou falando de segurança do trabalho, eu vou ter que focar em empresas, né, em locais onde o pessoal trabalha, né, para dar esses cursos, para dar esses treinamentos. Não adianta eu querer falar de segurança do trabalho, né, por exemplo, né, dentro de um almoço de família. Não vai ser efetivo. Posso ter ali, né, concluir uma venda ou outra, mas não vai ser efetivo. Então, o marketing trabalha nessa parte, nessa estratégia de comunicação. Okay? Recursos humanos, gestão de pessoas, recrutamento e desenvolvimento. Essa parte aqui é quem que eu vou contratar. O que que eu quero no meu funcionário? O que que eu preciso que ele faça aqui nessa empresa? A gente está tendo um problema muito grande aí na maioria das empresas, né? Isso é Brasil, em geral. A empresa está exigindo demais, né? Digamos assim, qualidades demais, currículo demais, e não estão, né, indo na parte financeira, né, que a gente vai falar do financeiro. Né? Querem que a pessoa fale inglês, japonês, alemão, espanhol, tenha feito 10 cursos, quer pagar salário mínimo. Infelizmente, a gente está com esse problema no Brasil. Então, assim, essa gestão de pessoas está complicada, recrutamento está complicado. Né? A gente vê aí empresas exigirem um nível muito alto para contratar e chega dentro da empresa, a pessoa não é valorizada. Então, esses recursos humanos são funcionais também. São departamentos ali que eu preciso trazer comigo. Tá? O que, que eu espero do meu funcionário? Eu tenho que ser objetivo. Nessa questão entra salário. Eu espero que o meu funcionário faça isso e isso. Tá, mas qual que é o salário? Qual que é a remuneração compatível com isso? Eu preciso planejar isso. Senão eu não vou ter um funcionário do jeito que quero. Ou ele vai ter um currículo bom demais e não vai ficar pelo salário, né? Ou se eu deixar correr de qualquer forma, eu vou pagar um salário alto uma pessoa que não tem currículo, né, que não consegue desenvolver o meu objetivo. Então, essa aí é a questão dos recursos humanos. Operação, processo produtivo e logística da organização. Como eu vou produzir o meu produto ou serviço e como eu vou trabalhar essa logística ali dentro, né, dessa produção. Finanças, controle de orçamento e recursos financeiros, para que eu possa manter, né, a minha organização funcionando, o meu planejamento estratégico possa ser, né, um planejamento que vai atingir a empresa toda. Certo? Continuando. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Se eu estiver falando muito rápido, pode me falar também. Planos operacionais. Planejamento operacional é o processo de definir atividades e recursos. O que que eu vou fazer com o que de recursos, certo? Então, primeiro, né? O que que eu vou fazer? Eu vou, né, um exemplo prático ali. Eu vou fazer um PDE, Plano de Desenvolvimento da Escola. Ele é um exemplo de planejamento estratégico, participativo, feito no ensino público e elaborado juntamente com a comunidade. Isso é o que eu vou fazer. Os recursos, quais recursos que eu vou utilizar? Embora sejam mais característicos da base da pirâmide, sempre há um conteúdo operacional em qualquer tipo de plano. Então, sempre vai ter, né, a participação das etapas ali, das partes da pirâmide, do todo ali da pirâmide, para que a gente possa realizar, né, esses planos operacionais, esses planejamentos estratégicos. Aqui está falando do PDE, como é que ele funciona. Então, ele é um processo gerencial do planejamento estratégico. Isso aqui é o exemplo que a apostila de vocês traz.
né, como exemplo para mostrar o que é um planejamento estratégico. E assim, aqui tem, né, o passo a passo de como é desenvolvido esse PDE, que é um planejamento estratégico de uma escola. Primeiro, diagnóstico, depois, valores e visão, objetivos, metas e planos. A gente vai ver um por um aqui para frente. Nós vamos detalhar eles aqui para frente. Primeiro, né, a gente tem aí como bibliografia, né, o Luke, no ano 2000, né, por que adotar o planejamento estratégico numa escola? Não é esta uma metodologia empregada nas empresas e, portanto, adequada às organizações voltadas para capital e lucro? Então, assim, né, ele vai alertar ali que rejeitar o planejamento estratégico, né, por considerar ele exclusivo das empresas, é uma visão inadequada e distorcida. Esse planejamento estratégico, ele serve para uma escola, ele serve para uma empresa, ele serve para o meu pessoal, né? Tudo gira em torno de planejamento. Tudo que eu não tenho planejamento, eu tenho uma chance maior de dar errado. Não que tudo que eu planejar vai dar 100% certo, mas a assertividade do que foi planejado é maior, né, estatisticamente falando, do que a assertividade do que não foi planejado. Eu não posso ficar contando com a sorte. Eu preciso de um planejamento estratégico em todas as áreas, tá? Não é só na escola, não é só na empresa, né? Na vida pessoal também. Né? Elementos do planejamento estratégico. Né? Estrategicamente, a gente precisa de 5 elementos fundamentais. Né? O que são esses 5 elementos? São os principais. Além deles, eu posso ter mais alguns, mas esses 5 são os principais. Começa ali primeiro, informações internas e externas. Né? A gente vai ver detalhadamente aqui um por um, tá? Elemento por elemento. Segundo, análise de implicações futuras. A gente vai antecipar problemas, para que a gente já saiba como resolver lá na frente. Exploração de alternativas. Né? Eu tenho que ter mais do que uma estratégia. Porque se uma falhar, eu tenho a outra. Pensamento inovador e criativo. Né? A gente vai falar, eu preciso aprender a trabalhar com o que eu tenho. Né? Porque quando você planeja, você pensa assim, coisas maravilhosas, mas às vezes eu não tenho recurso para isso. Não tenho recurso financeiro, não tenho recurso físico para isso. Então tem que ter um pensamento criativo, inovador, trabalhar com o que eu tenho. Né? E construção de referencial avançado. Buscar boas referências. Né? Da onde que eu tirei isso? Então vamos buscar, né, boas referências aí. Então, começando aí no primeiro elemento, né, informações internas e externas, no caso do contexto escolar, a escola faz parte de uma realidade social maior do que a gente imagina. Né? Existe uma escola ali, ela vai, né, ter influência em todo o contexto social, em toda a comunidade. Né? Então, essas informações externas são muito necessárias, porque a escola vai transformar pessoas. A escola vai ajudar a construir conhecimento. Então, eu vou ter, né, como clientes ali, os alunos que vêm desse ambiente externo, com suas vivências, com suas características, com suas, como é que fala? Com sua cultura, e eu vou inserir, né, eles num contexto de educação, num contexto de conhecimento, construção de conhecimento, que é o contexto interno, e ele vai dar retorno para o contexto externo. Né? Ou seja, eu tenho um bairro que tem uma escola, e essa escola não está nem aí para nada. Que tipo de cidadão que essa escola vai formar? Que tipo de pessoas que ela vai estar, né, entregando para esse bairro, já que ela não está nem aí com isso. Então, essa questão das informações é importante para que a escola saiba o que ela vai trabalhar. Pensando no contexto externo, né? Se eu souber a realidade da comunidade, eu sei o que eu vou receber dentro da minha escola. Né? Os problemas, os desafios que eu posso vir a ter se eu conhecer essa população.
né, esses meus alunos, né, que estão vindo de fora. No contexto interno, né, eu vou verificar as condições que a minha escola tem para que eu possa trabalhar esses alunos no que eles precisam aprender, no que eles precisam ser modificados. Se eu tenho um contexto de alunos que já tem uma base muito boa, né, pensando em conhecimento, então eu vou ter um contexto interno ali, perdão, que vai ter que ser trabalhado nessa questão. Se eu já recebo alunos com uma ótima base, então eu não vou poder trabalhar com eles matérias rasas, superficiais, porque eles já vão ter uma base boa. Então, assim, se eu trabalhar com eles só no raso, o que pode acontecer com esses alunos? Eles podem ficar desmotivados, porque eles já têm uma base muito boa. Ao mesmo tempo que, se eu tenho como contexto interno de alunos que não têm base, né, não tem base de informações, né, tem muita dificuldade, não adianta eu querer trabalhar com eles conteúdos muito aprofundados, porque eles vão ser desmotivados também. Então, essas aí são, né, exemplos de informações que a minha escola precisa ter, que é o exemplo que a apostila de vocês traz. Então, primeiro, informação interna e externa. Vamos pensar, né, na fábrica de colchão, que é um exemplo que eu trouxe para vocês. Né? Eu preciso dessas informações internas e externas para construir o meu planejamento. Externo, aí a gente vai ver lá, cliente, cenário, onde está a minha fábrica? Como é a minha logística de entrega, de transporte desses colchões? Isso aí é tudo contexto externo. Interno, condições da minha fábrica, né? Capacidade da minha fábrica, é, maquinário da minha fábrica. É porque se eu começar a vender demais, né, vai ser ótimo. Eu vou vender pra caramba. Vou aumentar o meu faturamento. Porém, eu não posso pegar pedidos maiores do que o que eu consigo produzir. Aí é a questão do contexto interno. O externo vai estar maravilhoso, mas se eu não conseguir produzir, ao invés de melhorar o meu faturamento, né, me consolidar no mercado, eu vou cair. Eu vou perder venda, eu vou perder cliente, eu vou perder qualidade. Então, essa daí é as informações que a gente precisa para começar a fazer o planejamento. Eu quero alcançar, né, a primeira coisa que a gente faz é o objetivo. Qualquer planejamento que eu tiver, né, o meu primeiro, né, que eu preciso ali é ter o objetivo, saber o que eu quero. Depois eu venho com esses elementos para fazer o planejamento. Então, meu objetivo, vender 1.000 colchões em um mês. Então, vamos ver se vai dar certo. Aí a gente entra no elemento 1, pegar essas informações internas e externas. Externo, para quem que eu vou vender? Quem vai ser atingido? Interna, eu consigo fabricar quantos colchões por dia? Né? Trabalhando na capacidade máxima. Eu tenho matéria-prima para isso? Eu tenho maquinário para isso? Eu tenho funcionários para isso? Interno, contexto interno. Levantei essas informações. Aí a gente vai para a próxima etapa. Análise de implicações futuras. Toda ação vai provocar reação. Tudo que eu fizer vai me trazer um resultado, positivo ou negativo. Esse resultado pode ser a curto, médio ou longo prazo. Ou os resultados podem ser diferentes a curto, médio e longo prazo. Então, eu preciso ter ali um resultado satisfatório a curto prazo. Mas esse resultado precisa se sustentar a médio e longo prazo, para que eu não tenha repercussões negativas. Curto prazo, resultados imediatos após a sua tomada de decisão, após ali colocar seu planejamento estratégico em ação. Médio prazo, intermediários, né, vai vir com o tempo. Longo prazo, impactos duradouros, que estão mais para frente. Né, acontece muito em empresa. Quando ela começa, dependendo do ramo que ela está, ela começa com aquele boom. O que é aquele boom? Ela vende pra caramba. Aí,
muito administrador erra, porque começa a planejar a partir desse primeiro mês que foi muito bom. Aí faz ali uma projeção para o longo prazo, achando que tudo vai ser mil maravilhas. Igual aquele primeiro mês, aquele produto que você lançou. Por isso, nem sempre, quase nunca, se sustenta. Então a gente tem aí, né, meses atípicos, né? Tem duas situações quando a gente abre uma empresa. Ou você vai o primeiro mês ali não vender nada, ou vender muito pouco, ou você vai estourar e vai vender para caramba. Então, qualquer um dos dois resultados não são resultados para que você tome decisões a longo prazo. Né? Ou seja, eu não posso falar que eu estou vendendo 150 unidades de colchão por dia no momento e que eu vou vender isso daí o resto do ano, o resto da vida. Então, eu tenho que ir sempre trabalhando estratégias para manter o mais próximo possível disso. Mas eu não posso pegar o dado de hoje e utilizar ele como verdade absoluta. Então, isso daqui é a análise das implicações futuras. Esse dado, essa performance vai se manter a longo prazo? Vai impactar a longo prazo? Depende do tipo de produto que eu vendo. Tá? Um colchão. Você compra um colchão. De quanto em quanto tempo que você compra um colchão, Vander? Você troca o seu colchão. É uma pessoa jovem aí, né? Como você, não deve ter trocado muitas vezes, não. 5 anos. 5 em 5 anos. Beleza. Então, assim, se eu abro uma fábrica de colchão aqui e vendo muito no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, será que eu vou continuar vendendo por mais tempo? Porque é um produto que ele tem uma duração grande. Então, se eu vender muito hoje, a pessoa que me comprou hoje não vai comprar amanhã, não vai comprar mês que vem. Ela vai me comprar de novo daqui 5 anos, daqui 8 anos. Então, eu venho aqui, eu posso fazer uma promoção e encher a minha cidade de colchão. Todo mundo comprou colchão. Aí acabou o meu consumidor aqui, o meu mercado consumidor. Então, eu não posso jogar isso daí como verdade absoluta, né? Como dado para eu fazer planejamento a curto prazo. Então, eu tenho que analisar essas implicações. Se eu vendi um colchão para a Vanderly hoje, eu não vou vender outro amanhã. Ela só tem uma cama. Né? Ela dorme em uma cama só. Talvez ela compre alguém da família. Mas, para ela mesma, ela só vai comprar outra daqui a 5 anos. Então, essa questão de implicações futuras. Eu preciso saber interpretar e trabalhar com o resultado que eu tenho hoje, a curto prazo, e não posso usar ele projetando ele a longo prazo, porque as coisas podem mudar. Ok? Então, pensar estrategicamente implica antecipar as repercussões a cada ação nos 3 horizontes de tempo: curto, médio e longo. Muita empresa fecha porque trabalha no curto prazo, planeja no curto prazo, vive no curto prazo, não tem estratégia, não se mantém. Abrir uma empresa hoje, você precisa ter perseverança, que ou o seu primeiro mês vai ser maravilhoso, mas isso aí lá na frente vai te dar uma queda, independente da empresa, sempre lá na frente, você começa muito bem, lá na frente você tem uma queda, assim, ou uma queda zona, né? Ou você vai começar devagar, não vai ter resultados, né? E se você não persistir, você fecha. Muita gente pensa, eu vou abrir uma empresa física, eu vou abrir uma porta aqui, eu vou começar, né? E gasta pra caramba, gasta tudo que tem para iniciar. Aí não consegue manter. Né? Às vezes é melhor você começar pequeno. As empresas que têm melhor faturamento, que têm melhores resultados no mercado, são aquelas que começaram pequeno e foram crescendo com o tempo. Começou numa garagem, começou na cozinha de alguém, né? Ou a Apple, né? O Microsoft começou numa garagem.
Não começou abrindo uma loja linda, maravilhosa. Começou pequeno. E são gigantes no mercado hoje. Porque eles souberam fazer essa análise da implicação futura. Não é porque eu vendi 10 unidades hoje que amanhã eu vou vender 10. Posso vender 20, ou posso não vender nenhum. A gente tem que saber trabalhar, saber projetar e estar preparado para o pior. Não é ser pessimista, mas você tem que ter estratégia para caso o pior aconteça. A gente vai ver nos outros elementos. Elemento 3, exploração de alternativas de ação. No caso da escola, muitas vezes, antes mesmo de analisar as necessidades, uma solução já é determinada. O planejamento começa pela fixação de uma linha de ação e pouca estratégia. A ideia é errada nas escolas. Porque o que funciona numa escola não é fato que vai funcionar na outra, porque são públicos diferentes, pessoas diferentes. Né? A forma de aplicar é diferente. Então é um grande problema ali nas escolas. A abordagem correta. Nenhuma situação tem apenas uma alternativa. Deve-se considerar uma variedade de estratégias e escolher a melhor para aquele momento. Então, a exploração de alternativas de ação. Não é porque deu certo com o Zé que vai dar certo com a Maria. Não é porque o meu vizinho está vendendo brigadeiro e vendendo muito que eu vou vender muito também. Então, a gente precisa explorar alternativas de ação. Ter mais do que uma estratégia. Mais do que uma ação. Para poder alcançar o nosso objetivo e esse objetivo e essa performance ser duradoura, né? Se concretizar a longo prazo. Elemento 4. Pensamento inovador e criativo. Como o pensamento convencional não funciona em um mundo em transformação, é necessário ter um pensamento inovador e criativo. Tudo muda. A velocidade com que muda atualmente está enorme. A Vanderlei é novinha, os alunos aí são novinhos. Né? Muitos aí já nasceram na era da tecnologia. Nasceram na época da informática, do celular, do WhatsApp. Então, hoje em dia, é muito rápido. E tudo muda muito rápido. Hoje, quem está fazendo sucesso hoje, de manhã, de tarde, ninguém lembra mais, todo mundo já esqueceu. Então, a gente precisa ter ideias inovadoras, ideias criativas, senão a gente não vende. Não vende. Né? E né, a maioria das organizações vai vender alguma coisa. E outra coisa, a gente precisa ser criativo para aprender a trabalhar da melhor forma possível com o que você tem. Não esperar as melhores ferramentas para começar a agir. Então, isso daí é um pensamento inovador. É ser criativo. Vou trabalhar com o que eu tenho. O recurso que eu tenho hoje é esse. Vou trabalhar ele para que eu melhore. Tem muita gente que cruza o braço, falando isso na vida pessoal. Tem muita gente que cruza o braço, falando, não, eu não posso trabalhar enquanto eu não tiver uma carteira de motorista, enquanto eu não terminar o meu curso técnico, enquanto eu não tiver um carro. Mas como é que você vai chegar nisso daí tudo? Se você não começar. Então a gente vai trabalhar com o que tem. Beleza, eu quero trabalhar numa vaga de emprego que precisa de carteira de motorista. Eu não tenho carteira de motorista. Eu vou ficar sem trabalhar? Eu nunca vou conseguir tirar minha carteira. Então eu vou trabalhar com o que eu tenho. Não posso nessa vaga hoje, eu vou trabalhar em outra vaga. Né? Tento entrar na mesma empresa que eu quero trabalhar, né? Para que eu tenha condições financeiras para tirar a carteira, para fazer o curso técnico, para eu entrar nessa vaga que eu quero entrar. Infelizmente tem muita gente que espera. Né? Aí fica parado, porque não tem ali ainda o recurso. Você precisa entender essa questão de agir, ter um pensamento inovador, gerar mudanças com o que você tem. Primeiro, depois você melhora. Primeiro você começa, depois você melhora. Na vida é assim. Primeiro eu tenho que dar o primeiro passo. Né? Na administração, primeiro passo. Administração, gente, o melhor administrador é aquele que mais erra. A gente pensa assim, nossa, fulano teve sucesso demais. Você vai ver, já quebrou 10 vezes.
né? Ele já trabalhou em 5 empresas. Ele vai melhorando, ele vai aprendendo com ele. Ele não pode esperar estar pronto para começar. As pessoas vão sendo construídas, as empresas vão sendo construídas, os administradores vão sendo construídos com as experiências. Vão aprendendo a ter esse pensamento inovador, esse pensamento criativo. A inovação é necessária. Novas perspectivas, abordagens são indispensáveis. Né? Hoje em dia, não adianta eu querer, né, vender algum produto se eu não souber lidar com a tecnologia. Eu posso até vender, mas eu não vou conseguir crescer muito. Né? Atualmente, propaganda. Antigamente, bem antigamente, a propaganda era no rádio, na TV. Agora, pouquíssimas pessoas escutam rádio. Pouquíssimas pessoas assistem TV aberta. Né? Agora, a propaganda é onde? É no celular. É no Facebook, é no Instagram, é no WhatsApp. Por quê? Mudou. Então, a gente precisa aprender a inovar. Aprender a se adaptar. Porque senão o mercado vem lá e engole a gente. Elemento 5, construção de referencial avançado. Eu não preciso, né? Só errar para aprender. Eu posso aprender com os outros. Posso ter um referencial. Eu vou abrir um negócio hoje. Procura alguém que já tem um negócio dessa área. Procura alguém que possa te ajudar, que possa te dar dicas, né? O pessoal chama de mentor. Procura um mentor. Né? Eu quero começar a vender colchão. Então eu vou procurar uma fábrica de colchão para ver como eles trabalham, para ver quais estratégias que eles tomam, para ver se eu posso aplicar aquilo na minha empresa. Não é roubar a estratégia deles, é ter um referencial. Aí você tem um referencial e você sabe o que, que pode dar certo e o que, que pode dar errado. Então, buscar essas referências. O ideal, quando você vai abrir uma empresa, é você procurar alguém que trabalhe no mesmo ramo que você. E que essa pessoa esteja disposta a te passar algumas informações. Não informação confidencial da empresa dela, mas outros fatos. Para que você possa usar a experiência dela como referencial. Ou pesquisar mesmo. Vou na internet, vou pesquisar. Tem muita empresa aí que a informação é aberta para todo mundo. Então você vê ali, ó, a estratégia não deu certo nessa empresa. Por que, que não deu certo? Você pode achar ali, né, o motivo de não ter dado certo, usar a mesma estratégia para você, corrigindo esse problema e para você dar certo. Então é essa questão, procurar referencial. E também vem a questão de ser referência. Ao mesmo tempo, toda organização ela vai ser vista por outras. Ela vai ser referencial para as outras, ou para o bem ou para o mal. Né? Você viu fulano? Fulano quebrou. É uma referência. É uma referência ruim, mas é uma referência. Por que, que o fulano quebrou? Ah, né, um funcionário dele aqui não abria. Quem era responsável por abrir a loja não abria no horário. Aí o pessoal pode comprar. Aí você já sabe. Já pega aquilo como referência. Precisa ser pontual. Né? Ou, ele tentou vender aqui, sei lá, um local muito frio e foi vender sorvete. Não deu certo. Diferença. Ou coisas boas, né? Não, aqui o pessoal começou a trabalhar com venda de lanche na porta da escola, no horário da saída. Deu certo. Então, posso usar isso como referência. Tem um coleguinha lá que está vendendo salgado, ele está vendendo salgado, então eu vou lá vender sorvete. Eu vou lá vender um picolé, que eu já tenho a clientela, eu já sei que ali é um local bom para vender alimentos. Então, eu vou lá vender alimentos também. Eu vou poder pegar referência. Isso daí que é a construção de um referencial avançado. Objetividade, simplicidade e clareza no plano estratégico. Não adianta eu chegar aqui e falar 1000 palavras bonitas para o meu subordinado, para o meu, né, o meu funcionário que está no nível operacional, se ele não entender. Ele, nossa, lindo, maravilhoso, mas e aí, o que eu vou fazer? Então precisa ser claro, precisa ser objetivo. Eu preciso adequar a minha linguagem ao meu interlocutor, a quem vai receber. Se eu vou falar para o operacional,
Vou mostrar para eles o meu plano. Eu vou tentar simplificar ao máximo para que essa informação seja acessível. Então, eu vou trabalhar essas questões. Ser claro, né? Colocar diretamente o que eu quero, ser simples, uma linguagem acessível, ser flexível, evitar um detalhamento excessivo para manter a força estratégica. Eu tenho um plano de começar a minha venda de colchões, né, numa, vamos pensar numa casa, né, vou fazer propaganda em uma casa de shows, por exemplo. É uma estratégia. Eu tenho ali uma casa de shows, né, que vai tocar ali umas músicas assim mais voltadas para as pessoas que costumam gostar desse tipo de música, pessoas, né, de idade mais avançada, da terceira idade. Eu vou lá, meu público está lá. Beleza. Então, eu vou passar esse plano para o meu vendedor. Você vai para lá. Você vai lá na porta, lá entregar um panfletinho. Aí meu vendedor, não, mas ninguém vai pegar esse panfletinho. O pessoal está indo lá para divertir. Né? Tá indo lá, às vezes, para tomar uma cerveja. Eles não vão nem olhar para o meu panfleto. Eu sei que vai ter uma quantidade de pessoas grande ali, mas não vai ser. Né? Não vai dar, o pessoal não vai estar nem aí. Então eu preciso ser flexível, entender. Então, nesse horário não é legal. A minha ideia foi boa, mas dessa forma não vai funcionar. Né? Aí o que o meu funcionário, por exemplo, pode me sugerir? Ao invés de ir lá no dia do show, procura quem está vendendo ingresso e na hora que a pessoa for comprar o ingresso, você entrega. É mais flexível. Porque na hora que a pessoa está comprando o ingresso, a pessoa ainda não tomou umas, né? Não está indo para passear, às vezes está no trabalho, às vezes está indo para casa. Vai ter tempo de pegar o seu panfleto e ler. Enquanto se ela estiver indo para dançar, para curtir, ela não vai estar nem aí pro seu papel. Ou ela vai enfiar no bolso, perdeu, ela vai jogar fora. Então tem que ser flexível. Né? Não adianta eu chegar lá e brigar com o meu funcionário. É para você ir na hora do show. Não dá certo. Então a gente precisa fazer essas adaptações. Então tem que ser claro, simples e objetivo. E flexível, né, nas minhas informações. Para que todos entendam o plano, para que possa colocar ele em ação. Missão, visão e objetivo. Você já deve ter ouvido falar disso. Toda empresa tem missão, visão, valor, objetivo, meta, tal, tal, tal. A gente vai falar um pouquinho aqui agora. O que é missão de uma empresa? Eu vou montar a minha empresa hoje. Eu preciso trabalhar esses dados, né? Essas características, essas informações para passar para o meu cliente. O que é a minha missão? Missão é a razão de ser da minha organização. Por que ela existe? O que ela faz? Por que ela faz isso? Quem é? Aí a missão de uma escola, né? Transformar cidadãos. É. A missão da minha loja de colchão, que o seu sono seja de qualidade. Ou, né? O que eu faço? Eu faço colchões para que vocês fiquem nas nuvens. É uma missão, né? Sempre mostrar ali o que você faz, por que você faz isso. Né? Então, vê lá na frente. Na verdade, se a gente for pegar, a gente produz para vender. Mas a missão você não pode falar, eu quero vender. Eu estou fazendo o que eu quero vender. Não, você tem que enxergar lá na frente. Qual que é a missão? Aí é onde a gente vai expandir. Eu vou vender colchão. Aí eu vou ficar assim, ó, colchão, colchão, colchão. Não, eu tenho que ver o que isso vai influenciar na vida da pessoa. Por que eu quero vender colchão? Por que eu quero fazer um colchão bom? Porque, por exemplo, a minha mãe tem problema de coluna e não tem um colchão bom para ela. Pô, né? E eu não quero ver as pessoas levantar com dor nas costas. Isso é missão. Quero fazer o melhor colchão para quem tem problema de coluna. É uma missão. Quero ser referência no mercado de colchões. Isso daí é missão. Visão. Define a imagem que a organização tem de si mesma e vai orientar
né? O que ela vai ser no futuro. O que a empresa é hoje, e através disso eu vou saber aonde ela pode chegar. Isso é a visão. Sou a melhor empresa no ramo de colchões. Visão. Objetivo. O objetivo é aonde ela quer chegar. Devem ser desafiadores, porém realistas. Comunicados com clareza, precisão, objetividade a todo mundo que está envolvido. Os objetivos nem sempre são, né, ditos para todo mundo. Às vezes fica somente interno ali dentro da empresa. Mas eles precisam ser desafiadores. Né? Igual a gente construir ali metas, plano de metas. A meta não pode ser fácil demais de alcançar, porque senão ela fica sem sentido, e não pode ser impossível de alcançar, porque senão ela fica, né, uma meta ali impossível de alcançar, e eu vou desmotivar o meu colaborador. Tem que ser desafiadora, porém alcançar. Né? Quando eu estou falando de meta, é porque o objetivo é o final. As metas é a escadinha que a gente usa para chegar lá. Então, eu divido meu objetivo maior em pequenas parcelas, essas parcelas são as estratégias. Dependem de diversos fatores e devem ser analisadas cuidadosamente para que eu tenha os melhores resultados organizacionais. Temos 3 fatores principais que influenciam nas nossas estratégias. Primeiro, recurso humano. Personalidade e perfil das pessoas interfere diretamente na nossa estratégia. Como assim? Minha loja não está vendendo. Os meus vendedores estão desmotivados. Aí eu vou pegar e vou trocar o meu gerente. Vamos tentar. Vou trocar o meu gerente. Você vai lá e troca o gerente. O gerente é o líder, certo? O gerente de vendas é o líder da equipe. Troquei o líder. Por que eu troquei o líder e não o time? Porque a equipe, ela acaba tomando a forma do líder. Como assim? Ela pega características do líder. O líder forma a equipe, certo? Então, se eu tenho um líder desmotivado, eu vou ter uma equipe desmotivada. Se eu tenho um líder muito burocrático, a minha equipe vai trabalhar dessa forma né, e vai começar a adquirir essa característica de burocrático. Se eu tenho um líder muito relapso, que não está nem aí para nada, a minha equipe vai começar a não estar nem aí para nada. Então, o meu líder é uma peça-chave, porque ele motiva ou desmotiva o meu operacional. O meu gerente é uma peça-chave. Por isso que é um cargo de confiança. Por isso que recebe talvez melhores salários. Porque ele ali vai estar na mão dele o sucesso da organização. O sucesso da equipe que ele lidera vai ser de acordo com o comportamento dele, perfil dele. A gente acaba pegando o perfil do nosso líder. O liderado, ele muda de acordo com ele. Né? Então eu vou lá, não estou vendendo, eu troco o meu gerente. Trago uma pessoa mais expansiva, uma pessoa mais motivada, uma pessoa que já chega lá, bom dia para todo mundo. Eu vou ter uma diferença. No final do mês lá eu tenho uma diferença. Porque o meu líder agora está motivando os meus vendedores, enquanto o outro não estava motivando. Então é essa questão do recurso humano. Né? Eu posso ter o mesmo currículo que o professor João, mas a forma que eu dou aula é diferente da forma do professor João. Meu relacionamento interpessoal com os meus alunos é diferente do professor João. Né? A minha forma de motivar ou desmotivar a turma é diferente do professor João. A gente pode dar o mesmo conteúdo, ser formado na mesma coisa, com as mesmas provas para a turma, que vamos ter resultados diferentes. Porque nós temos personalidades e perfis diferentes. Aí aquela questão, o aluno, né, tinha nota boa ano passado e esse ano não tem. Trocou o professor. E ele ainda não se adaptou.
com a forma que o professor novo trabalha? Recurso humano. E, infelizmente, tem empresa que não valoriza isso. E, infelizmente, tem empresa que trata o funcionário como número. Todo mundo é igual. Não vai fazer falta. Existem peças-chave dentro da organização. Existem pessoas-chave dentro da organização. E quando elas saem, a organização, né, pode desmoronar ou pode ter problemas e demorar a se reerguer. Essa questão dos recursos humanos é um fator que influencia na estratégia. Outro, concorrência. Identificar as forças e fraquezas para maximizar as vantagens competitivas. Eu tenho uma concorrência desleal, uma concorrência que faz tudo para me atingir. Então, eu vou ter que ter estratégias para me proteger. O meu concorrente é aquele assim que, se deixar, ele vai lá e manda e corta, desliga o meu padrão de noite, né, para que eu perca os meus produtos. Então, eu preciso de estratégias diferentes para tratar com ele. A concorrência também, ela vai influenciar nas nossas estratégias. E característica da empresa. As empresas, elas são conjuntos de pessoas, as organizações, né? Então, a gente tem ali uma cultura, tem uma estrutura, tem capacidades. Como assim? Eu chego numa empresa que tem uma cultura de segurança. Lá todo mundo toma cuidado para atravessar a rua, todo mundo usa o corrimão, todo mundo usa o EPI. É uma cultura, uma característica da empresa. Então, quem chegar lá depois vai agir por aquele efeito manada. Todo mundo está usando o corrimão. Todo mundo atravessa na faixa. Eu acabei de chegar, eu vou seguir. É uma característica da empresa. Aí troca o líder, troca o gestor. Né? Antes eu tinha um gestor que preocupava com segurança, agora eu tenho que só que preocupa com produção. A equipe vai ficar doidinha. Né? E dependendo da estratégia que eu criar, não vai dar certo. Porque eu tenho uma cultura naquela empresa. Mudança de cultura empresarial é demorada. É difícil de fazer. Não é impossível, mas é demorado. Não é do dia para a noite. Eu não troquei o gerente hoje, eu mudei a cultura. Eu vou ter um tempo de adaptação. Certo? O objetivo aqui é utilizar estratégias que a gente consiga maximizar as forças que nós temos. A gente vai falar aqui da matriz SWOT, que é onde eu identifico os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, para que eu possa trabalhar eles. Né? Então, eu preciso maximizar as minhas forças e cuidar, né, de atacar as fraquezas da minha concorrência. Estratégia, gente, vem do grego, lá, que é da época das guerras. Tanto que tem um livro, né, o pessoal que estuda administração, todo mundo que estuda administração lê, qualquer curso de administração, o pessoal fala pra gente ler, né, eu fiz administração, eu tive que ler, que é a arte da guerra, que traz estratégias de guerra, né, do Schultz, que podem ser aplicadas no mercado, que podem ser aplicadas na administração, que devem ser aplicadas na administração. Uma delas é isso, maximizar suas forças e atacar a fraqueza da concorrência. Eu vou trabalhar no erro do concorrente. A minha escola, né, tem uma nota maravilhosa em matemática, porém péssima em português. O pessoal ali da minha escola, né, forma-se muito bem em matemática, né, tem um raciocínio lógico muito bom, mas não conseguem desenvolver questão de leitura, questão de texto, de redação. Aí chega uma escola nova, o que ela vai fazer? Ela vai focar na minha fraqueza, que é a área de linguagens, a área de redação, de literatura. Então, na propaganda dela, ela vai falar: aqui você aprende a fazer redação. E meus alunos têm nota máxima no Enem de redação. Vai atacar minha fraqueza. Porque não adianta o aluno sair sabendo só matemática. Ele vai fazer o Enem, a nota da redação, dependendo, ele é mais importante do que a nota de matemática. Ele atacou minha fraqueza. Aí ou eu quebro, ou eu vou ter que trabalhar para continuar no mercado de trabalho.
né, para continuar ali no mercado, perdão, para continuar ali, né, na minha concorrência, né, continuar vendendo, continuar vivendo. Então é isso aí que a gente vai fazendo, identificando nossas forças, trabalhando nas fraquezas da concorrência. Né? Quando eu sei que algo em meu é forte, eu uso isso para me ajudar. Enquanto eu trabalho a minha fraqueza, para que ela não seja uma fraqueza, para que ela não seja o calcanhar de Aquiles, para que ela não seja ali aonde o meu concorrente vai me atacar, aonde o meu inimigo vai me atacar. Aí vem ali a estratégia, que vai casando ali com a questão de guerra, né, infelizmente. Mas a estratégia nasceu da guerra, e a gente utiliza estratégia na administração. Controle estratégico. O controle estratégico é fundamental no processo de planejamento. Como assim? A gente tem que ter um controle. Primeiro, eu preciso planejar. Para eu planejar, eu vou definir objetivo, estratégia, meta, como é que eu vou fazer e tudo. Planejei. Depois a gente vai ver ferramenta aqui para planejar. Depois que eu planejei, eu vou executar. Implementar o que eu planejei. Por exemplo, vou comprar um carro. Quero comprar um carro. Vou planejar. Meu objetivo é comprar um carro. Como eu vou comprar um carro? Estratégia. Aí eu faço um plano ali. Vou guardar todo mês R$ 2.000. Aí no final do ano eu vou dar entrada no financiamento. Planejei. Minhas metas: R$ 2.000 por mês. Meu objetivo: comprar um carro. Estratégia: vou guardar R$ 2.000 por mês. Agora eu tenho que executar, tirar do papel. Implementar essas ações. Primeiro mês, guardei 2.000. Segundo mês, não guardei nada. Terceiro mês, eu coloquei R$ 2. Não vai dar certo. Então, eu tenho que monitorar, executar e monitorar. Não está dando certo. Não estou conseguindo guardar 2.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar. Por que eu não estou conseguindo guardar 2.000? 2.000 é um valor muito alto. Eu vou ter que abaixar um pouco. Então, vamos ajustar e rodar de novo. Esse ajuste eu planejo de novo, para executar de novo e depois monitorar para ver se deu certo. Acompanhar o processo. E assim vai rodando. Tem um ciclo chamado PDCA, que é, né, um ciclo parecido com esse, controle estratégico. O P é planejar, o D é fazer, executar, o C é checar, que vem do inglês, tá? É check, monitorar, e o A é action, é agir. Só que nesse caso, a sua ação vai depender dos seus resultados. Se está tudo bem, tudo certo, ou tudo ok, você padroniza. A sua ação é manter aquilo. Se deu alguma coisa errada, a sua ação vai ser o quê? Corrigir. Rodar o ciclo de novo. Aqui é uma variação do nosso ciclo PDCA. Síntese do comparativo, dos níveis de planejamento. Critério, estratégia, funcional e operacional. Critério, quem que é o responsável? O estratégico, alta administração. Funcional, gerentes da área. Operacional, supervisores e equipes. Horizonte, tempo, meu horizonte. Estratégico, vai pensar no longo prazo. Funcional, meus gerentes, eles vão trabalhar um médio prazo. Operacional, curto prazo. O que eu faço hoje? Foco. Estratégico, ele vai ter foco na organização inteira. Em tudo que vai influenciar ali a minha organização. Funcional, áreas específicas. Gerente de compras, gerente de marketing, gerente de vendas, áreas especializadas. Operacional, atividades e recursos. Eu vou vender, eu vou comprar, eu vou produzir. Atividade. Exemplo, quem faz aqui, né? Estratégia, trabalha a missão, a visão da empresa. Funcional, como a gente viu que ele trabalha ali na área especializada, plano de marketing, plano de venda. Operacional, cronograma de tarefa.
que eu tenho que fazer hoje? Tem que fazer esse mês. Só um comparativo aqui dos níveis de planejamento. Cada um aqui tem sua função para que possa montar aquela pirâmide lá e que ela funcione no planejamento estratégico. Certo? Tranquilo, Vander? Vou colocar meu celular para carregar. Beleza. Se tiver maçã, você fala, tá? Se tiver alguma dúvida também, me fala. Tem hora que eu empolgo. Tá tudo ok. Tá, obrigado. Eu vou só mudar aqui o lugar, porque meu celular está descarregando. Melhorou, né? Consegue me ver, me ouvir bem? Sim, tá tudo certinho. Beleza. Então, vamos continuar. Um pouquinho aqui. Aplicação, né, usando o PDE lá da escola como modelo. O PDE demonstra os 3 níveis de planejamento. Diagnóstico vai ser a análise da situação atual da escola, nível operacional. Missão e visão, definição de valores e o futuro desejado, nível estratégico. Planos de ação, metas e ações concretas para todos os prazos, médio, curto, longo prazo, nível funcional e operacional. As professoras lá vão fazer o planejamento delas. Planejamento do mês, planejamento da semana, planejamento do ano. Nível funcional operacional. Resumo dessa parte. Planejamento é uma ferramenta essencial para qualquer organização, seja empresarial ou educacional. Né? Precisamos trabalhar os 3 níveis ali do planejamento estratégico, que vai trazer para a gente uma gestão mais eficaz, mais participativa, mais orientada, que vai ter mais chances de trazer bons resultados. Continuando, acho que a gente vai conseguir concluir. O que é controle estratégico? Só um momento. Deu certo aí. O que é controle estratégico? É um tipo de controle organizacional que vai focar na monitoração e avaliação do processo da gestão estratégica, para que garanta com que tudo esteja funcionando conforme foi planejado. Então, ele vai definir ali para a gente o grau de consecução e desvio, né, face a padrões estabelecidos. Eu tenho um padrão, como é que está sendo os desvios? Está tendo desvio? Não está tendo? Esse desvio está gerando impactos? Quais são esses impactos? Positivos, negativos? Primeiro ali a gente tem ambição e objetivos. Para que serve esse controle estratégico? Qual que é o objetivo dele? Atende a fins e prioridades e objetivos definidos pela organização. A organização quer vender mais. Então, esse é o objetivo. A organização quer ser referência no mercado X. Esse é o objetivo. A organização quer focar agora em sustentabilidade. Esse vai ser o objetivo. Critérios de avaliação. Como é que eu vou medir? Se está dando certo, se não está, se eu estou mais próximo ou mais longe do meu objetivo. Consistência, adequação, grau de satisfação, grau de operacionalização. Isso daí tudo são formas de avaliar. Feedback crítico. Depois que eu avalio, eu preciso dar um retorno. Infelizmente, tem muita empresa, tem muito local, que só tem o feedback negativo. Só dá o feedback quando é negativo. A gente nem pode ficar falando feedback negativo, né? A gente tem que falar que é construtivo. E é aquele feedback que você dá um retorno para a pessoa melhorar. Tem empresa que só dá ele. Não dá nenhum positivo. Não parabeniza. Só foca no que a pessoa ainda precisa melhorar. E isso é ruim, tá? Para qualquer organização. Vocês, como administradores, aí, como técnicos de administração,
né, vão ter equipes, né, lideradas por vocês. Então, não façam somente feedback construtivo, né, feedback, né, negativo. Fala o positivo também, parabeniza também. Tá? Não foca só no que o Zé fez de errado, né? Foca também no que ele fez certo. Você quer tem que dar um feedback ruim para ele hoje, deixa para amanhã. Hoje você dá um bom para ele ficar feliz. Amanhã você dá o ruim. Né? E tem gente também que vai lá, joga o bom, na hora que a pessoa dá aquela alegradinha e taca o ruim. Né? Espera um tempinho, senão ela, toda vez que você elogiar ela, ela já vai ficar assim, bem alguma coisa. Espera um tempinho, dá um positivo hoje, amanhã um negativo. Tá? A forma de falar influencia muito. Né? Influencia ali na motivação do funcionário, que vai, né, influenciar na performance geral da empresa. Né? Quando eu tenho colaboradores desmotivados, né, revoltados, vai ser difícil eu trabalhar estrategicamente, porque eles não vão, né, trabalhar comigo, eles não vão vir comigo, não vão me atender, né, eles vão ter a tendência ali de ir contra, ir contra. Então a gente precisa ser ali, né, manter os nossos colaboradores, né, com um nível de satisfação ali, de motivação, para que eles possam ser meus aliados, né, falando estrategicamente. Né? Eles não podem ser os meus inimigos, eles não me quebram, eles me jogam no chão. O mau funcionário quebra uma empresa. Né? Muita empresa quebra, porque os bons funcionários não são ouvidos, são sobrecarregados, acabam saindo, indo embora, vai ficando os maus, e os maus vão só levando a empresa água abaixo. Então eu preciso ter essa estratégia. É uma parte que a gente precisa aprender no gerenciamento, no planejamento estratégico também. Quando e como lidar com pessoas. O objetivo do controle estratégico garante que a organização permaneça no caminho certo. Não é que ela vai acertar sempre, é um caminho. Uma vez ou outra ela vai ter um desvio. Mas eu preciso olhar para o meu planejamento para que eu consiga voltar para a rota, voltar para a estrada e continuar ali caminhando. Método 5W2H. Já ouviu falar desse método? Não, PDCA, você já tinha ouvido falar? acho que não. O que é 5W2H? Aí ele fica falando, faz um planejamento. Planeja, planeja. Como é que eu planejo? Esse aqui é um método de planejamento. Né? Porque fala que você tem que planejar, beleza, mas como é que eu vou planejar? O que eu tenho que pensar? Né? Então, esse método aqui é uma ferramenta muito simples, muito boa para a gente planejar. Ela é uma ferramenta que vem do inglês, né, que é 5W2H, porque ela vem com 7 perguntas, e respondendo essas 7 perguntas, você faz o seu planejamento, você faz o seu plano. Essas 7 perguntas, as 5 primeiras começam com W em inglês, né, e as 2 últimas com H em inglês. Traduzindo, não vai ficar, né, H e W. Mas aí a gente trabalha essas questões. Então tem a ordem ali. Primeira perguntinha, ela está aqui em roxinho. Né? What? Né? Traduzindo para o português, o quê? Aqui você vai colocar seu objetivo. O que você vai fazer? Qual que é o problema? O que você quer resolver? Né? Então, primeiro ali, o quê? O que eu vou fazer? Aqui tem alguns exemplos. Vamos pegar o primeiro. Pesquisa de termos relevantes. Eu quero fazer uma pesquisa. Vou pegar a primeira linha aqui. A segunda pergunta. Why? Em inglês, que é W também. Significa por quê? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer uma pesquisa de termos relevantes? Aí vem a resposta. Entender quais devem ser as palavras trabalhadas. Beleza? Então eu vou fazer uma pesquisa porque eu quero entender quais são as palavras que devem ser trabalhadas, né? Aqui, por exemplo, no marketing, alguma coisa. Onde? A terceira perguntinha, where? Nos concorrentes.
Como é que eu vou tratar a informação com o meu concorrente? Quarta pergunta, when? Quando? Né? Aqui eu coloco um prazo. Tá? Nesse caso aqui, botou uma data simbólica aqui, 10 ou 12. 10 de dezembro. Who? Quem? Quem vai fazer isso? A equipe de venda, o João, a Maria. Né? Nesse exemplo aqui é o João. Ó, eu já estou planejando o que, que ele vai fazer, por que, que ele vai fazer, aonde, quando e quem. Né? Já foi as 5 perguntas com W. Agora vamos para as duas com H. Né? How? Como? Como que ele vai fazer isso daí? Aí ele trouxe ali um software. Através de um software. Como que ele vai fazer? Esse software. How much? Quando? Oh, perdão. How much? Quanto? Esse quanto, ele pode ser financeiramente falando, ou pode ser, né, em tempo, quanto tempo que vai gastar. Nesse caso aqui, ele trouxe como tempo, né, mas poderia ser valor. Tá? Às vezes o João cobra para fazer essa pesquisa, ele não é o meu funcionário. Então, esse quanto poderia aqui, nesse exemplo, está 2 horas de trabalho, mas eu poderia colocar ali R$ 200. Então, o how much é o quanto. Quanto tempo ou quanto custa de dinheiro. Então, fazendo essas 7 perguntinhas aqui, você já tem um planejamento. Você já sabe o que fazer, por que fazer, onde, quando, quem, como e quanto vai custar. É o seu planejamento. É o seu planejamento. Alinhando isso daqui, escrevendo isso daqui, é seu planejamento estratégico. Né? O que, que vai faltar aqui? Você esmiuçar mais a metodologia, né? Que é o como a gente vai fazer. A metodologia está aqui, o método, como eu vou fazer. E aqui dentro eu coloco a estratégia. Como que eu vou desenvolver essa atividade para que ela, né, traga para mim bons resultados? Aqui dentro entra a estratégia. Isso é o planejamento. Né? Na vida da gente, né? Vamos voltar lá no exemplo do carro. Eu quero comprar um carro. O que? Comprar um carro. Por que eu quero comprar um carro? Eu estou cansado de andar a pé. Estou cansado de pegar ônibus. Estou atrasando para ir para o serviço. Pode ter mais do que uma, né? Mais do que uma resposta, não tem problema. Onde? Onde eu vou comprar esse carro? No ferro velho, na loja. Vou comprar do meu vizinho. Onde eu vou comprar isso? Vou comprar em outra cidade, que ela é mais barata. Em qual loja que eu vou comprar? Quando? Eu queria para hoje, né? Mas não dá. Então vamos jogar para o final do ano. No final do ano, na hora que eu receber o meu 13º, eu vou comprar esse carro. Quando? Final do ano. Quem vai comprar? Eu. Eu que lute. Ninguém vai me dar de presente. Então, quem? Eu. Como que eu vou comprar? E aqui eu faço o planejamento. Vou pegar no empréstimo do banco. Vou fazer um financiamento, vou parcelar. Ou vou guardar dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Eu estabeleço tudo. Mas se for para guardar dinheiro, eu vou guardar 2.000 por mês. Vou demorar bastante para comprar o carro. Não é mais. Né? Vou guardar 2.000 por mês. Né? Ou vou fazer um financiamento. De quanto? E a gente vai lá por how much agora. Quanto? Quanto custa esse carro? Né? Eu olhei um carro bom ali que me atende, está num preço médio de 16 mil. A gente está em março. Por isso que eu falei, R$ 2.000 por mês. Né? Ali no como. Se eu juntar R$ 2.000 por mês, em dezembro eu vou ter 16 mil, eu compro esse carro à vista. Entendeu? Então eu tenho meu planejamento. Eu sei como fazer agora. Através dessas 5 perguntas. Então dentro da empresa a gente faz isso também. Pega os objetivos ali e vai esmiuçando. Vai trabalhando eles para criar planejamento estratégico. Para ser inserido estratégia dentro da minha organização. Né? A qualquer momento que a gente verifica, né, igual na compra do carro, eu vou ver se eu estou conseguindo guardar mesmo. Esperar 3 meses, aí a gente pode definir ali no quanto também, quanto tem. Vou esperar uns 3 meses, vou ver, tá dando certo? Se estiver dando certo, eu continuo. Aí entra naquele PDCA. Né? Essa aqui é a parte do P do PDCA. Planejar.
Aí agora eu vou executar, vou mandar para execução. Executo por um certo tempo, aí eu vou monitorar, eu vou checar. Tá dando certo? Não tá dando certo? Né? Por que que não tá dando certo? Eu vou agir. Ou tá dando certo, continua. Não tá dando certo, eu volto no meu planejamento e vejo o que está acontecendo. Para que eu possa, né, alinhar ali a minha trajetória, né, para que eu volte para o caminho certo e consiga comprar o meu carro no final do ano. Aqui as 5 perguntinhas, 7 perguntinhas, né? Aqui só está mais detalhado, como a gente já falou. Planejamento estratégico no negócio. Pode ser definido, dividido, perdão, em etapas estruturadas a partir da visão e da missão da empresa. Né? Isso daí, quando eu trabalho ali dentro da visão e da missão da empresa, eu posso elaborar uma estratégia corporativa. Né? Ou que mais para frente a gente vai chamar de plano de negócio. Estratégia corporativa, onde todos estarão, né, inseridos ali, todos vão colaborar com a minha estratégia corporativa. É para aquela empresa, para trabalhar a missão, a visão, os valores e os objetivos daquela empresa. Etapas do processo estratégico, visão e missão. Aqui eu vou definir o propósito e a direção da empresa. Análise, vou avaliar o meu ambiente, interno e externo, a gente viu lá naqueles 5 elementos. Formulação, vou elaborar a minha estratégia. O que eu vou fazer, como eu vou fazer para chegar nesse objetivo aqui da missão e da visão. Implementação, planejei, vou implementar. Controle, vou monitorar. Não está dando certo? Corrige os desvios. O que não está dando certo? O que não está dando certo? É aonde o meu diretor vai atrás do gerente. Que ele vai atrás do gerente para ver essa questão do controle. É o gerente que vai ser a comunicação dele com o operacional. Então vai virar para o gerente. Por que não está dando certo? Por que você não está conseguindo fazer isso daqui? Aí o gerente vai ter que trazer para ele os dados, por que não está dando certo, e há alguma forma de corrigir isso. Corrigir esses desvios, porque ele tem que chegar ali na missão e na visão, no objetivo da empresa. Declaração da visão da empresa, a gente já falou, tá? Eu vou passar para frente, que a gente já falou ali o que é a visão, o que é a missão, aí eu mando o slide para vocês, só para a gente conseguir concluir o assunto. Eu tô achando que a gente passei demais. A gente viu ali o que é a visão. Aqui, como criar essa visão, essa declaração de visão. Como é que eu vou criar a visão da minha empresa? Vou jogar no chat GPT? Não vou. Porque senão ela fica impessoal. Ela não vai ter a cara da minha empresa. E eu não vou conseguir alcançar ela. Né? Abaixo algumas passos para a gente construir uma visão. Formar um grupo diverso. Né? Como assim? Vou selecionar funcionários, né, de várias representatividades, de vários níveis dentro da empresa para me ajudar a formar essa visão. Identificação de valores. Pedir ao grupo que identifique crenças e princípios que possam orientar as atividades da empresa. Isso aqui eu já fiz. Fiz uma empresa que eu trabalhei, né? Eles me deram uma folha lá, se eu não me engano, era com 350 valores para eu marcar. Aí, primeiramente, o gestor virou para mim, marca aí 50 valores desses 350 que você acha importante. Aí eu marquei. Aí ele, agora desses 50, você tira 10. Desses 10, você tira 5. Desses 5, você tira 3. Eu, meu Deus do céu. Desses 3, você tira 1. E ele fez isso com todo mundo. Aí pegou esses valores que cada um escolheu, que é o meu valor pessoal, é o que me representa, e compilou para fazer a questão ali dos valores da empresa. Porque a empresa tem que ter a cara de quem está ali. Né? Não pode ser somente a cara do CEO, não pode ser somente a cara do diretor, tem que ter a cara da empresa, total. Eu achei muito interessante isso que ele fez. Né? Eu não esqueço, né? O valor que eu escolhi lá foi respeito. Né? Aí
juntou os valores de todo mundo, éramos 22, e muita gente colocou respeito também, e o respeito hoje é um valor da empresa. Eu já saí da empresa, não estou mais, né? Mas lá continua, né? O respeito como um dos valores da empresa. E aí esse valor ele contribui para a visão. A visão da empresa é respeitar os seus clientes, colaboradores e concorrentes. Então precisa dessa construção. Eu preciso ter esse contato. Abre espaço para a ideia, permita que as pessoas manifestem suas ideias e perspectivas para te ajudar ali. Finalize e envie a liderança. Quando a equipe estiver satisfeita, acrescente detalhes finais e envie para a gerência, para aprovação. Foi isso que o meu gestor fez na época. Né? Mandou para a gerência, para a alta gerência, para a diretoria, no caso, a diretoria adorou, mudou no site da empresa, ela colocou o valor e a visão, né, que foi montado pelos colaboradores. Credibilidade e realidade na visão. Visão eficaz, né? Eu tenho uma visão eficaz da minha empresa. Né? Adotada e promovida pela alta gerência, construída com a participação de todos, vai trazer para a gente a realidade da empresa mesmo e vai gerar credibilidade e engajamento dos funcionários. Quando eu tenho uma visão ineficaz, né, que eu joguei lá no chat GPT e criei, é criada apenas pela diretoria, talvez, sem participação, né? Vai ser baseada numa fantasia, ele não vai ter dados, né? Não vai ser real, não vai ser palpável, não vai ser alcançado. Gera confusão e alienação, não é promovida no dia a dia. Então ela vira somente uma frase. Né? Tem gente que fala, a visão da empresa é uma frase. Não pode ser. Ela tem que ser um compromisso da diretoria, de todos os níveis, de todo mundo que trabalha naquela empresa. Alguns exemplos aqui, né? Ó, Apple Computação, mudar o mundo através da tecnologia. É a visão deles. Né? De um café aqui. Garantir que nossos clientes sempre voltem em busca de boa comida, serviço atencioso e clima agradável. A visão aqui, ela vai te dar a cara da empresa. O que você espera daquela. Análise dos exemplos de visão, foco no cliente. Né? Dependendo do que eu vender, eu vou ter a minha visão focada aqui na experiência, na satisfação do cliente. Propósito humano, né? Visão que vai ao impacto que ele tem na vida humana. Né? Transformação pelo produto, ali a imagem deu um erro, né? Não apareceu. A Apple, por exemplo, sintetiza a sua ambição, que é mudar o mundo, alcançar o mundo inteiro pela tecnologia. Né? Simples, poderosa, memorável, e eles cumprem. Né? A Apple cumpre essa missão, essa visão, perdão. Aqui é a nossa conclusão do nosso planejamento, aqui um resuminho, né? 5Ws a questão das empresas, ser modelo de referência, e a conclusão, né, que o planejamento estratégico ali é o mecanismo que garante que a organização esteja sempre alinhada com seus objetivos, com seus valores. Né? Trouxe para a gente na aula hoje algumas ferramentas, como o PDCA e o 5W2H, que juntos vão nos auxiliar aí no planejamento estratégico da empresa. Com isso, a gente finaliza o conteúdo de hoje. Tem alguma pergunta? Não, está tudo ok. Ok? Né? Tranquilo? Então, Vanderlei, muito obrigado. Muito obrigado aos outros alunos que vão assistir essa aula gravada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Né? E a gente se vê nas próximas disciplinas, que agora esse conteúdo finalizou. Né? Daqui a alguns dias vocês vão fazer a provinha. Né? A provinha vai ser baseada no conteúdo, tá? Nos slides, ali, dá uma estudadinha nos slides, que vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Até mais.